Boa tarde. Vamos dar início à sessão desta tarde e início ao ciclo deste mês. O ciclo deste mês se intitula, como todos já viram, Novos Olhares, e vai ser realizado sob a coordenação da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Eu devo dizer que esse título me conquistou. Realmente, o título deixa esperar que haverá um grau grande de subjetivismo da parte dos expositores. Não estamos falando de rumos, de paradigmas, de linha do tempo, estamos falando de olhares. E o olhar é sempre uma coisa individual. Ninguém tem o olhar do outro. De modo que eu espero realmente, do que vamos ouvir durante este mês, muita contribuição forte de subjetivismo, o que significa também de imaginação, de maneira de ver o mundo de forma original. Minhas palavras para iniciar o ciclo são sempre para agradecer a presença desse público numeroso que nos anima e que nos conforta com a presença. Realmente é muito satisfatório para a academia ver a fidelidade e a generosidade desse público que está aqui representado pelas senhoras e pelos senhores. A mim não me cabe mais do que isso, e passo então a palavra à coordenadora do ciclo, a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, a Academia Brasileira de Letras é uma casa de pensamento e uma casa de criação. Mais conhecida pelo respeito à memória ao passado, ela vive intensamente o seu tempo e partilha as angústias e os questionamentos, os desafios desse tempo, e está sempre atenta aos novos olhares que, com os instrumentos de diferentes campos científicos, tentam iluminar as zonas de sombra com que nós convivemos, assim como fizeram as gerações que nos precederam com as perplexidades que lhes coube viver. O seminário que nós estamos inaugurando hoje, o Seminário de Novos Olhares, é uma tentativa de aproximação dessas novas leituras que o pensamento contemporâneo vem fazendo da complexidade do ser humano e das sociedades que ele construiu. Neurociências, desmundo digital, encontros e desencontros entre culturas, entre Ocidente e Oriente, são maneiras de olhar essa esfinge de carne e osso que é o ser humano, seja em suas microdimensões biológicas, neuronais, seja em suas macrodimensões, suas fronteiras relacionais, interpessoais ou interculturais, virtuais ou palpáveis. Ora, dada a aceleração do nosso tempo, a mudança de era que estamos atravessando, fazer ciência hoje é um pouco como descrever um tsunami no momento mesmo em que somos engolfados por ele. Humberto Eco nos dá uma interessante definição do futuro. O futuro, diz ele, é um lugar ao qual cedo ou tarde nós vamos chegar, e não algo que virá ao nosso encontro onde nós estamos hoje. Ou seja, o futuro é o que criamos, e não algo que vai nos acontecer. Nesse sentido, o futuro já é agora. O espírito humano não para de se interrogar sobre quem somos. Esse bicho da terra tão pequeno realizou uma trajetória admirável. Ainda assim, continua dando respostas incompletas e insatisfatórias aos mistérios de sua origem e destino, mas nem por isso desiste do monumental projeto que é conhecer-se a si mesmo. Essa ânsia de autoexplicação acompanhou a história da ciência, que é uma permanente lição de humildade, na medida em que quanto mais ela descobre, mais descobre que não sabe.
Os progressos da ciência são também, por isso, os da nossa ignorância. E nem por isso desistimos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Roberto Lent, que vai nos contar o que o cérebro de Einstein e Mozart tem que nós não temos. O cérebro se pensando a si mesmo. A ciência do cérebro do século XXI, no que ela nos ensina sobre o funcionamento do espírito humano. Há muitos anos atrás, eu ouvi de um velho e querido professor, Jean Piaget, que o homem conhece o universo através da lógica e das matemáticas, que são produtos de seu espírito, mas não pode entender como construiu as matemáticas e a lógica, senão se estudando a si mesmo, psicologicamente e biologicamente. As neurociências estão hoje na ponta dessa interrogação e enfrentam o desafio da constituição de uma teoria do conhecimento neurocientificamente informada e também de um campo de resultados práticos de pesquisas com grandes implicações em áreas importantes como a medicina, a educação ou a justiça. Nesse sentido, as neurociências estão interrogando não apenas os campos que lhes são mais fronteiriços, da psicologia e da biologia, mas também a vida da sociedade e abrem um diálogo necessário e difícil, uma interface na descrição da complexidade do ser humano com outras descrições de outras disciplinas, como aquelas dadas, por exemplo, pela antropologia, a linguística, a cibernética, a psicologia, a filosofia e o direito. O professor Roberto Lent é graduado em medicina pela UFRJ. Obteve o mestrado e o doutorado no Instituto de Biofísica daquela universidade, seguidos de estágio de pós-doutorado no MIT. É professor titular da UFRJ, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador 1A do CNPq e cientista do nosso estado da FAPERJ. Na UFRJ, chefia o Laboratório de Neuroplasticidade do Instituto de Ciências Biomédicas, com uma equipe voltada para o estudo de desenvolvimento, plasticidade e evolução do sistema nervoso. Foi escolhido presidente da comissão organizadora do 9º Congresso Mundial sobre o Cérebro, que terá lugar no Rio de Janeiro, em julho de 2015. Possui numerosos trabalhos científicos publicados em periódicos internacionais, bem como livros publicados para adultos e crianças. Roberto Lent nos propôs esse título sedutor: O que o cérebro de Einstein e Mozart tem que eu não tenho. Roberto, o que é que eles têm que nós não temos? Com a palavra, o professor Roberto Lent. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito esse convite tão honroso de falar nesta casa de tanta tradição cultural e tanta importância para o nosso país. É realmente um privilégio que eu vou guardar carinhosamente no meu currículo. É um grande desafio falar para uma plateia diversificada e leiga, no sentido de não ser uma plateia de neurocientistas, porque a gente tem que fazer um esforço muito grande, às vezes a escolha das palavras, das expressões, das imagens, muda tudo, né? E o entendimento que as pessoas têm do que a gente quer transmitir nem sempre é o mais adequado. Mas são os melhores desafios. É muito mais divertido para mim falar para uma plateia leiga do que para uma plateia de especialistas. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu conto sempre essa história, eu fui falar num programa da SBPC, numa cidadezinha da periferia de São Paulo, para uma escola de crianças assim, de 7 anos, 8 anos. E eu ia falar sobre o cérebro, células nervosas, neurônios. Eu pensei assim, não vou usar a palavra neurônio, porque isso já faz uns 20 anos.
que as crianças não vão entender o que é neurônio. Então, eu vou falar em célula nervosa, que eu acho que vai ser um negócio mais fácil. E lá fui eu, falei 15 minutos para não cansá-los, e depois que eu terminei de falar, uma criança levantou o dedo e perguntou: tio, tem célula calma? Bom, aí eu me senti um fracassado total com a mensagem que eu queria transmitir, e foi isso que me levou, anos depois, a escrever uma série de 5 livrinhos infantis sobre o sistema nervoso para crianças. Bom, o que eu quero tentar lhes contar é o que a neurociência traz, que não é muito, mas que é muito animador, tem perspectivas muito grandes, sobre a criatividade, o pensamento, justamente essas propriedades que são tipicamente humanas, e o que podemos atribuir ao cérebro, e o que podemos prever da atividade cerebral sobre essas características. Inicialmente, no início da cultura humana, em que se começou a pensar numa base biológica ou numa base natural, digamos assim, da alma, como se conhecia a consciência naquela época, e ainda hoje, o dilema estava entre o cérebro e o coração, não é? E nessa época, desde o Egito Antigo, passando por Aristóteles e depois caminhando até praticamente bem depois do Renascimento, ou por volta do Renascimento, a Igreja Católica sustentavam que o coração era o quente. De fato, ele era quente, enquanto o cérebro é um órgão frio, gelificado, branco. Os egípcios, por exemplo, eles atribuíam uma grande importância ao coração. Aqui é uma ilustração, não sei se vocês veem de longe, esse é um coração de um indivíduo que seria mumificado, deveria ser mumificado, não eram todos que eram mumificados, que estava sendo pesado contra uma pluma. Covardia, né? Porque só tinha direito a ser mumificado aqueles corações que fossem leves, tão leves quanto uma pluma. Como nenhum suspeita-se que esse Deus aqui falsificava um pouco a pesagem, ou a balança era devidamente preparada para que alguns pudessem ter o coração mais leve do que a pluma. Durante o processo de mumificação, o cérebro era aspirado pelas narinas e desprezado. E o coração era retirado e acompanhava, era mumificado também, e acompanhava o corpo do indivíduo a ser preservado. Então, os egípcios atribuíam uma grande importância ao coração. Como vocês não entendem certamente dessa língua, e eu entendo, eu vou traduzir. Isso significa que o cérebro era considerado a medula óssea do crânio. Quer dizer, aquela parte interna dos ossos, no caso do crânio, seria o cérebro, para os egípcios. E o coração ele manteve, até recentemente, até os dias atuais, esse prestígio, né? Então, essas expressões, saber de cor, ter coragem, corar de emoção, são expressões que vêm de cor cores, né? Ou cor cordis, creio eu, do latim. E os ditos populares, quem vê cara não vê coração. Isso tudo reflete aquela tradição de que o coração é a sede da alma, né? A arte também homenageia o coração, trouxe apenas um exemplo de um pintor espanhol. Esse quadro intitula-se Ela Tinha um Coração, e ele retirou o coração dela, que está aqui na mão dele, vocês não veem muito bem, talvez aí de longe. E a música popular, a música em geral, enfim, a poesia, as artes homenageiam o coração como a sede da alma até hoje. Não conheço nenhuma poesia sobre o cérebro, aliás, era uma pesquisa a fazer.
E mesmo na ciência, grupos científicos tentam avaliar a relação entre a função cardíaca e a atividade mental. Então, esse é um trabalho recentemente feito em 2007 por um grupo alemão. O primeiro autor vai estar no nosso congresso, inclusive, agora em julho, e ele busca uma assinatura cardíaca da emoção. E o que ele fez? Ele pegou o eletroencefalograma, que vocês conhecem, pelo menos já ouviram falar, que tem essa curva complexa aqui, e ele separou alguns parâmetros do eletrocardiograma e bolou aqui uma equação complicada, um algoritmozinho que descreve o eletro do indivíduo. E o que ele fez, então, foi relacionar, foi medir esse parâmetro do eletrocardiograma em diferentes indivíduos. O que ele viu? Que tem indivíduos com esse EK baixo, nessa parte de cá. Deixa eu ver se eu consigo usar o ponteiro aqui. Isso, nessa parte de cá. E indivíduos com EK mais baixo nessa parte de cá. Não é? Muito bem. Qual o significado desse EK? Foi a pergunta que ele se fez. Podia ser uma medida nada a ver, né? Que não tivesse nenhum significado. Ele tentou relacionar isso com uma investigação sobre a personalidade dos indivíduos cujo eletrocardiograma ele registrou e fez, além disso, exames de neuroimagem deles. E verificou que os indivíduos com EK mais baixo, aqui, são indivíduos com uma personalidade mais estável, que tinham um diagnóstico de personalidade mais estável e menos influenciáveis por eventos externos. Enquanto que estes aqui eram os indivíduos mais emotivos. Então, a ideia dele é que, pelo eletrocardiograma, a natureza do eletrocardiograma, você poderia fazer uma previsão da personalidade do indivíduo. Então, foi uma tentativa de relacionar o coração com a alma. Depois ele usou músicas diferentes com uma valência emocional. Valência é um indicador que a neuropsicologia usa para avaliar o grau de emoção de uma cena, de uma foto, de uma música, né? E os indivíduos, então, eram submetidos à ressonância, como é mostrado aqui em cima, e eles tinham o seu sinal de ressonância que marcava a função cerebral medido. E eles tinham, então, chegaram à conclusão que o sinal da ressonância era maior nos indivíduos com o EK maior, aqueles mais emotivos do lado de cá. Então, houve uma relação entre o coração e o cérebro feito por esse trabalho. Apenas um exemplo, existem outros. Quer dizer, o coração ainda perdura como um indicador, pelo menos, das capacidades mentais dos indivíduos. Muito bem. Posteriormente ali, tomando como referência os egípcios, né? No período dos gregos, de apogeu dos gregos, então, principalmente por influência dos médicos, como Hipócrates, por exemplo, a filosofia grega já passou a aceitar o cérebro como uma possível sede da alma, né? E isso foi bem depois evidenciado por Galeno, que era um médico já na era cristã, e que, então, defendeu fortemente essa tese, baseado na ocorrência de lesões cerebrais e o seu impacto sobre a consciência humana. Então, o que o Galeno conseguiu, aqui apenas Galeno conversando, entre aspas, porque eram épocas diferentes, né, com Hipócrates, né, ele se baseou em Hipócrates. E o que o Galeno fazia? Como ele não podia dissecar, porque ele vivia numa época em que o acesso ao interior do corpo humano era interdito pela igreja, ele aproveitava o fato de ser médico dos gladiadores romanos e aqueles feridos na cabeça e com exposição do cérebro, ele analisava que impacto aquelas lesões tinham sobre o comportamento desses indivíduos. E
E ele atribuiu, desde aquela época, a alma às cavidades que existiam dentro do cérebro. O cérebro tem cavidades naturais, cheias de um líquido, e ele considerou o seguinte, que a matéria cerebral não interessava muito, porque era aquela geleia assim, esbranquiçada e tal. O que interessava era o líquido no seu interior. A palavra humor é uma palavra que significa líquido. Creio eu que em latim, eu nunca sei se a origem das palavras vem do latim ou do grego, desculpem, eu faço sempre essa confusão, mas enfim. O humor tem uma acepção emocional para nós até hoje, né? Então, os humores dentro dos ventrículos cerebrais eram relacionados a essas categorias aqui, sensação, fantasia, imaginação. Esse segundo ventrículo era cognição, julgamento, e o terceiro era memória, não é? Então, começou-se a especular que não era propriamente o cérebro, mas o seu conteúdo líquido que era o responsável, ou a sede da alma propriamente, né? Um interlocutor, um indivíduo muito importante nessa trajetória de estabelecimento do cérebro como a sede da alma foi Leonardo. Leonardo da Vinci era, ao mesmo tempo, um artista e um cientista, e ele realizou o primeiro experimento anatômico da história da ciência. Já na época de Leonardo, já estávamos no Renascimento, já era possível contar com cadáveres de presidiários que eram degolados, enfim, e eram cedidos, então, a estudos de anatomia. E Leonardo da Vinci, reparem aqui nesse rascunho de Leonardo da Vinci, ele representava os ventrículos cerebrais da mesma forma que eram os autores, aqui é um autor mais posterior, mas que os medievais representavam, que não obedecia à realidade anatômica. Então, o que fez Leonardo da Vinci? Ele fez um experimento em que ele pegava a cabeça de um presidiário que lhe tinha sido cedido, ele injetava cera líquida dentro dos ventrículos cerebrais, e pelo lado de cá ele colocava uma outra cânula em que ele expulsava ou ele pressionava para fora o líquido cerebral. A cera, então, ocupava os ventrículos, e ele levava esse crânio, era no inverno, ele levava para fora do prédio, e o cérebro, então, ficava gelado, enrijecido, a cera também, e aí ele tirava todo o tecido cerebral e ele tinha um molde dos ventrículos. E reparem que, anos depois, olha como ele desenha os ventrículos. Ele desenhou os ventrículos já com um realismo anatômico muito maior, que vocês podem comprovar por esse molde contemporâneo que se faz com resina dos ventrículos cerebrais humanos. Então, foi o primeiro exemplo de um experimento anatômico feito por uma pessoa do gabarito, da grandeza de Leonardo da Vinci. Damos um pulo histórico aí para o século XVIII, em que dois austríacos, Gall e Spurzheim, eles propuseram que o cérebro, o tecido cerebral era o responsável e não o líquido que o continha. E que não só isso, todas as funções que nós somos capazes de realizar eram representadas em áreas específicas do cérebro. E eles criaram mapas, tem um aqui mais visível, isso se chamou frenologia. Esses mapas eram interessantes, vocês não vão conseguir ler, mas as funções eram do seguinte tipo: idealismo, imitação, veneração, tem uma aqui que é conjugalidade, não sei onde é que fica, acho que está aqui, ó. Conjugalidade, espírito conjugal. Eram funções totalmente inventadas, não tinham nenhum correlato real científico, não é? E eles diziam mais, eles diziam o seguinte, que quando a gente ia crescendo e se desenvolvendo, e pela educação, pela cultura, etc., a gente desenvolvia uma função mais que outra. Isso fazia com que o crescimento da região cerebral correspondente imprimisse no nosso crânio um calombo. Quem palpar o seu próprio crânio vai verificar que temos diferentes calombos em diferentes lugares.
Então, se estabeleceram consultórios craniométricos em que o frenologista aqui media, como está mostrado aqui, os vários parâmetros do crânio, e aí dizia, meu amigo, você carece de conjugalidade, ou você tem um espírito de veneração muito pronunciado, ou você tem firmeza de caráter. Era uma espécie de mapa astral daquela época, né? E ganhavam dinheiro com isso. Mas eles acertaram no seguinte, eles acertaram num conceito importantíssimo para a história da neurociência, que foi o conceito de chamado localizacionismo, de localização das funções cerebrais, que foi, mais tarde, recebeu uma base mais científica por conta do trabalho de um neurologista francês chamado Pierre-Paul Broca, que viveu no século XIX, século XVIII para XIX, e ele começou a observar indivíduos que apareciam no consultório dele com ausência de linguagem, paravam de falar. Tá? Eram normais até ontem, e no dia seguinte apareciam sem capacidade de falar, afásicos, como ficou conhecido depois. E esses indivíduos tinham tido possivelmente um AVC, cada um deles, não havia tratamento, eles morriam, e Broca exumava os cadáveres, ou aproveitava, dissecava os cérebros, e ele verificava que todos os cérebros tinham uma lesão nessa região aqui, e do lado no hemisfério esquerdo sempre. Então ele lançou, ele fez uma apresentação na Academia de Ciências da França, que na verdade se chama Académie Française. Eu não sei se o histórico da Academia da França se confunde, as ciências e as letras eram juntas ou não. Chamava-se Académie Française, e ele conta-se que ele lançou a frase "Nous parlons avec l'hémisphère gauche". Então, ele estabeleceu que o hemisfério esquerdo era o hemisfério da fala e que a região correspondente era essa que aparece lesionada aqui. Depois disso, um caso também muito curioso, que vocês talvez tenham ouvido falar, é de um cidadão chamado Phineas Gage. Era um operário ferroviário americano, do Nordeste americano, morava nas cercanias de Boston. A função dele, ele era um indivíduo muito regrado, religioso, sempre bem vestido, com família constituída e tal. E a função dele era fazer um furo na pedra com uma picareta, colocar ali pólvora, um rastilho, depois tapar com areia e percutir bem a areia, e aí o fogo no rastilho rachava a pedra, e assim eles iam aplanando o terreno para colocar os trilhos da estrada de ferro. E no dia 13 de setembro de 1848, ele cometeu um erro fatal. Ele esqueceu de colocar areia em cima da pólvora. E quando ele foi percutir a pólvora, a barra de ferro que ele usava, que era essa aqui, que está desenhada aqui, atravessou o seu crânio e causou esse estrago aqui, que vocês estão vendo. Esse é o crânio dele, que foi exumado 12 anos depois, quando ele morreu, pelo médico que o atendeu. E essa é uma reconstrução feita pelo grupo do professor Antônio Damasio, que muitos de vocês certamente conhecem, sobre o trajeto provável dessa barra de ferro no cérebro, através do cérebro do Phineas Gage. O que esse caso tem de especial? É que o Phineas Gage perdeu o julgamento moral. Aqui se trata de a fala também é uma característica humana muito especial e sofisticada, mas o julgamento moral é uma coisa assim essencialmente humana, quer dizer, são regras sociais que nos impõem, enfim, no mínimo é um acordo social que nos coloca um certo padrão de comportamento que a gente aprende e a gente se conduz de acordo, né? Independente da sociedade em que a gente vive, elas existem, são diferentes, mas elas existem, e os indivíduos naquelas sociedades as seguem. E quando esses indivíduos, em qualquer sociedade, perdem o polo frontal, eles perdem o julgamento moral. E foi o que aconteceu com Phineas Gage, que se tornou um indivíduo devasso, abandonou a família, abandonou a religião, abandonou o emprego. Ele sobreviveu, por acaso, 12 anos, né?
e se tornou um andarilho e talvez o primeiro hippie da história da humanidade, que foi morrer aonde? Onde vão parar os hippies? Na Califórnia. Então, ele foi morrer na Califórnia e o John Harlow, o médico dele, foi atrás e recolheu o crânio dele, né? Então, foi um exemplo de mudança de personalidade muito intensa, envolvendo um aspecto de julgamento moral e que foi claramente devido a uma lesão cerebral. Tivemos recentemente um caso parecido aqui no Rio de Janeiro, foi noticiado pela imprensa, só que não sei que sequelas o paciente ficou, nesse caso aqui do Rio. E hoje, os exames de ressonância, aqui está a região do julgamento moral evidenciada por uma técnica de ressonância funcional. Então, nós podemos fazer um mapa, como fizeram os frenologistas antigos, só que com funções testadas cientificamente, em que a gente tem parâmetros bastante rígidos de testagem, de medida, etc., né? Muito bem, então, com esse trajeto histórico muito abreviado que eu lhes passo, o cérebro venceu, vamos dizer assim. Quer dizer, hoje não há muita dúvida de que o cérebro interage intensamente com o ambiente aí entendido o ambiente biológico, o ambiente cultural, o ambiente social. O ambiente influi sobre ele e o modifica, como eu vou mostrar para vocês. Mas ele é, digamos, o correlato biológico, o correlato natural que, digamos, ordena, pelo menos, ou origina essas propriedades que nós somos capazes de realizar, tão complexas, né? Aqui, é claro, vocês não vão ler nada, mas o que eu quero mostrar é muito simples. Se o cérebro é o culpado, ou é a sede da alma, significaria que quem tem cérebro maior é mais inteligente? Então, teve uma pessoa, um grupo, no início do século XX, que fez um estudo, mediu cérebros de diferentes profissionais e pesou esses cérebros. O primeiro lugar coube a Turgenev, um poeta russo que tinha um cérebro com 2 quilos. E aí ele fez uma lista, tudo isso aqui é uma lista de pessoas de diferentes profissões, de idades, que morreram, e o peso cerebral aqui nessa coluna. Quem tirou o último lugar? Quem tirou o último lugar, vocês não estão lendo aqui, foi Gall, o autor da frenologia, que tinha um ridículo cérebro de 1,1 kg. Então, se vocês olharem a lista aqui, forem examinar, não há correlação nenhuma entre a capacidade criativa ou cognitiva, etc., e o peso do cérebro. Então, não é isso que importa. Da mesma forma, se pode comparar os animais, e isso nos diz a mesma coisa. Então, quem é mais inteligente? O homem, cujo cérebro é esse, ou a girafa, cujo cérebro é esse? Tem um cérebro de mais ou menos a mesma massa, uma anatomia parecida. O chimpanzé ou o urso? O gato ou o canguru? Então, não há correlação. E se a gente for para aspectos mais microscópicos do cérebro, é a mesma coisa. É o bode ou é o macaco? É a zebra, o chimpanzé ou o leão africano? Provavelmente o chimpanzé tem capacidades neuropsicológicas mais apuradas do que a zebra, que a gente usa, inclusive, para qualificar pessoas de pouco lustre, talvez, né? Bom, aí se procurou se a diferença está na espessura do córtex. Aqui o córtex humano é bem mais espesso do que o do rato, que é mais espesso que o do camundongo. Começou-se a contar o número de neurônios, o número de sinapses. Nós mesmos, no laboratório, desenvolvemos uma técnica para a contagem de número absoluto de neurônios cerebrais. O fato é o seguinte, chegamos a um número de 86 bilhões de neurônios no cérebro humano, em média.
E temos também uma avaliação de 30 mil sinapses, que são os contatos entre os neurônios que permitem a transmissão de informação entre eles. 30 mil sinapses por neurônio. Isso significa que tem 30 mil outros neurônios conversando com aquele um, com cada um, né? Se a gente multiplicar 86 bilhões por 30 mil, dá 2,6 quatrilhões de sinapses. E a sinapse é a unidade, é o chip, é a unidade de processamento do cérebro. Então, nós temos aí como 2,6 quatrilhões de sinapses, né? Eu acho que isso só se compara com, não sei, a dívida brasileira, alguma coisa assim, em termos de número. E se vocês olharem, as espécies têm a relação entre o peso do cérebro e o número de neurônios obedece a uma equação que a gente pode calcular. Então, olha que coisa interessante. Essa é a função matemática que descreve a relação entre o peso do cérebro dos ratos e o número de neurônios que eles têm. E se vocês estenderem essa curva até aqui 100 bilhões, que é esse eixo aqui, isso vai dar um cérebro que teria que ter 40 quilos. Então, um roedor, para ter 100 bilhões de neurônios, ou por volta disso, ele teria que ter 40 quilos e um corpo de 100 toneladas. Então, isso tornou-se impossível na evolução. E, por outro lado, se o homem fosse um roedor, se o homem fosse um rato, com 70 quilos de peso, ele teria que ter um cérebro de 150 gramas e apenas 3 bilhões de neurônios. Então, a natureza, a evolução, mudou a função de correlação entre o peso do cérebro e o número de neurônios para possibilitar que um cérebro não tão grande contivesse um número muito maior de neurônios. Bom, vou passar esse. E vamos chegar, então, ao cérebro de Mozart, que eu acho que estão todos ansiosos para saber. E espero que não se decepcionem, porque não temos muito a dizer realmente sobre o cérebro de Mozart, é só para atrair o público. Não, mentira. Mozart tinha uma característica muito interessante que se chama ouvido absoluto. O ouvido absoluto, Mozart tinha, e aqui está muito claro, Keith Jarrett, aquele pianista de jazz, também tem ouvido absoluto. Aí uma percentagem muito pequena dos músicos, das pessoas em geral, não só músicos, tem ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? O ouvido absoluto é a capacidade que um indivíduo tem de reconhecer um tom isolado, e ele diz assim, é Dó maior. Eu conto sempre a história, eu estudei acordeon quando era criança, odiava, obviamente, porque eu tinha um professor que era alemão e ele me punha a aprender polcas prussianas. E eu queria tocar Elvis Presley. Então, era uma dificuldade. E, além do mais, ele chegava no início da aula e dizia assim, toque uma tecla do acordeon. Eu tocava essa tecla e ele dizia assim, Ré maior. E aí eu ficava orgulhosíssimo e tal, e eu não entendia nada daquilo. E aí eu começava a tocar e ele dormia a aula toda. Enfim, era um problema. Mas ele tinha, o professor Carlos Schultz tinha ouvido absoluto. E Mozart tinha ouvido absoluto. E a gente pode estudar o cérebro das pessoas que têm ouvido absoluto, porque existem, e são vivas, e há tecnologia de registro cerebral que é possível fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente verifica que eles têm uma grande atividade nesta área cerebral especificamente, e diferente dos indivíduos normais. Então, essa diferença pode ser vista aqui. Para vocês entenderem o que essas imagens mostram a subtração entre a atividade cerebral de um indivíduo com ouvido relativo e aquele de um indivíduo com ouvido absoluto. E isso é que o indivíduo com ouvido absoluto tem a mais, essas áreas em vermelho aqui, que não aparecem no indivíduo com ouvido relativo.
E ele é capaz de identificar os sons com um tempo de 1 a 3 segundos. Então, você toca aquele tom e ele imediatamente já identifica. Quando as pessoas de ouvido relativo têm que relacionar com outros, você tem que tocar uma escalinha, dó, ré, mi, fá, sol, aí o primeiro era dó, o segundo era ré, e é assim que a gente consegue, a maioria de nós, identificar os tons. Então, o que eu posso lhes dizer sobre o cérebro de Mozart não é muito, é apenas que ele tinha provavelmente por razões inatas, um desenvolvimento particularmente grande, funcional desta área cerebral, que se chama giro temporal superior, porque todos os indivíduos com ouvido absoluto atualmente têm essa característica, né? Bom, e o cérebro de Einstein? O cérebro de Einstein já foi estudado mais materialmente, porque quando ele morreu, nos anos 50, o patologista que o atendeu na Universidade de Princeton pôde retirar o cérebro de Einstein e estudá-lo morfologicamente. Já não era possível, não havia tecnologia na época de ressonância nem nada, então o estudo foi morfológico. Esse é o patologista, Tom Harvey, e ele viu umas coisinhas assim, nada muito diferente, uns sulcos aqui um pouquinho mais larguinhos, mas Einstein morreu com que idade? 70 e poucos anos. Ele possivelmente já tinha um início de degeneração cerebral, tinha alguns sulcos um pouquinho que não eram necessariamente sintomáticos, ele não tinha sintoma nenhum, mas isso é uma atrofia natural do envelhecimento cerebral. Essa é a comparação entre um cérebro de uma pessoa mais jovem, digamos, e o cérebro de Einstein. A setinha mostra aqui um alargamento de sulco, aqui tem um outro, mas nada que seja indicativo da genialidade de Einstein. A microscopia não mostrou também nenhuma grande diferença, pequenas diferenças apenas. Tinha até uns sinais de inflamação no cérebro, inclusive. Bom, então, isso é o que eu tenho para lhes dizer de Mozart e Einstein, não é muito. Então, como eu sei que vocês ficaram desapontados, eu vou prosseguir com coisas mais interessantes e que talvez possam chamar mais a atenção de vocês. O que caracteriza o cérebro humano? O que caracteriza a criatividade que Mozart e Einstein exerceram assim de uma maneira tão intensa? Então, existe um neurocientista alemão, que tem um nome italiano, Michael Tomasello. Ele divide a inteligência de duas maneiras, ou em duas categorias. Uma inteligência geral, que é essa que vocês estão vendo aqui à esquerda, que é a nossa capacidade de fazer relações de espaço, relações de quantidade, causalidade entre fenômenos, etc. É algo que se desenvolve na criança muito novinha. Por exemplo, a criança, uma vez, ela dá um pontapé numa bola, a bola rola. Ela imediatamente estabelece uma relação de causa e efeito. E aí ela passa a chutar a bola toda vez que ela vê uma bola. Não é? Isso é um aprendizado da criancinha, ou bater, mesmo antes de andar, até ela bate na bola com a mão e tudo, né? Relações de quantidade também. A criança aprende muito rapidamente, quando bebê, os conceitos de muito, pouco, não, obviamente, numéricos, mas relações de quantidade ela consegue. Peso, ela também consegue. E a causalidade entre fenômenos... e as relações de espaço, perdão, eu falei da causalidade antes, que é o que está de um lado de cá, o que está de um lado de lá. Se você esconde um objeto aqui e depois ela sabe que o objeto foi posto do lado de cá e assim por diante. Essa seria a inteligência geral, que está ilustrada nessa figura que apareceu aqui. Uma segunda forma de inteligência seria a inteligência cultural. E o que é a inteligência cultural para o Michael Tomasello? É a interatividade, a cooperação interindividual, a construção de redes sociais, e ele atribui aos seres humanos uma grande competência nessa área. Mas o que ele quis fazer? Ele quis estudar isso em comparação com macacos, com chimpanzés e orangotangos. Então, a inteligência cultural pode ser exemplificada dessa maneira aqui. Uma criança muito novinha, se você deixar cair um objeto no chão, ela vem aqui, pega o objeto e entrega para você. Se você fizer o mesmo experimento com um chimpanzé, ele vem aqui, pega o objeto e sai correndo com o objeto
manipular e ver o que é, etc. Depois larga e vai embora. Aqui a criança, aqui na direita, a criança ajudando um adulto que tem as duas mãos ocupadas a abrir o armário para colocar os livros. Então, isso é uma propriedade social, seria a inteligência chamada cultural. Então, ele se pergunta se as pessoas são cooperativas naturalmente e a sociedade as corrompe, ou se são naturalmente egoístas e a sociedade as corrige. Da onde vem essa interatividade social para o bem ou para o mal? E ele fez um estudo comparando com chimpanzés, aqui do lado de cá, e orangotangos. Ele usou números grandes, está vendo? Estudou 106 chimpanzés, 32 orangotangos e 105 crianças, em torno de até 2 anos e meio. Né? Que ele viu? A cognição física, quer dizer, aquela inteligência geral, era igual para as crianças e os macacos. Sabe? Os macacos sabem identificar quantidades, sabem identificar relações de espaço, mas a inteligência social não. Aqui as crianças de 2 anos de idade discrepavam significativamente dos macacos adultos. Quer dizer, é uma característica em que os seres humanos têm com muito mais desenvoltura. Não estou falando nada que a gente intuitivamente não saiba, mas a gente está hoje podendo medir isso e fazer uma abordagem mais científica, digamos, da questão. Podemos complicar um pouco mais a coisa. O ser humano ele é capaz de realizar uma propriedade que nós chamamos, em neuropsicologia, de metacognição. Metacognição é você pensar sobre o seu próprio pensar. Você reflete sobre a sua própria reflexão. Então, supõe-se que, esses exemplos aqui mostram que um macaco, não sabemos, mas supõe-se que ele pensa em bananas, na macaca, ou em sei lá mais o quê, e enquanto que um ser humano pode se perguntar, será que eu votei certo? Será que eu gostei ou não do filme que eu vi? Será que eu escolhi o curso certo para o vestibular? Quer dizer, ele reflete sobre si próprio, sobre suas escolhas, suas decisões e seu pensamento. E a gente pode exemplificar com um experimento muito curioso. Eu gosto desse experimento, porque ele é muito objetivo e diz muito sobre a metacognição, que é o seguinte: essas figuras aqui chamam-se linhas de Gabor. Gabor era um matemático húngaro e ele inventou formas que eram descritas por senoides, que estão aqui mostradas. Então, ele podia variar o contraste entre as partes escuras, tá vendo? E as partes brancas, o contraste e o número delas. Né? Então, quer dizer, não ele, mas um outro autor, um grupo, acho que inglês, eles fizeram o seguinte: eles pegavam um conjunto de linhas de Gabor aqui, que eu poderia perguntar a vocês, cada um de vocês, eu quero que vocês me digam qual é que tem o melhor foco, qual é o segmento aqui que tem o melhor foco. Se eu perguntar a vocês, cada um vai fazer a sua escolha. E vai dizer essa aqui, ou essa aqui, etc. Essa é uma escolha sensorial. Existe uma incerteza que depende dessa função aqui. Aqui a incerteza é muito maior, aqui a certeza é muito maior. Aqui a incerteza é maior, aqui a incerteza é menor. Ok? Muito bem. Agora eu posso fazer uma outra pergunta para vocês. Qual o julgamento que vocês têm que vocês estão certos? Qual é o seu grau de certeza de que escolheram o foco melhor? Né? Então, aqui trata-se de um grau de incerteza decisória e não sensorial. Quer dizer, um julgamento metacognitivo, porque você pensou sobre sua performance, sobre o seu próprio pensamento. E olha o que dá a curva. Você pode fazer de uma maneira em que o contraste seja sempre 75, em torno de 75, na medida, não importa, de contraste. E vejam que cada símbolo é um indivíduo,
e o desempenho é absolutamente idêntico. Todos acertam, se você puser 75 de contraste, né? Então, todos acertam. Agora, se você perguntar qual o seu grau de certeza, olha o que dá. Tem aqui os que são absolutamente certos de tudo, diz que eu tenho certeza que eu acertei, e tem aquele que diz assim, eu acho que eu errei. E tem aqueles, não sei, quem sabe. Então, para uma mesma tarefa, um reconhecimento que todos fazem corretamente, o julgamento de si próprio muda completamente de indivíduo para indivíduo, que são as curvas, os pontinhos de cor vermelha aqui. E isso a gente pode identificar as regiões cerebrais que estão envolvidas com esse tipo de função, que é uma função, vejam, aqui eu já estou me aproximando da identificação da atividade cerebral localizada, lembram dos frenologistas, né? Mas a propósito de uma função extremamente sofisticada, que é o pensar sobre o pensar, o seu próprio pensar. Então, essas regiões aqui em amarelo são regiões particularmente ativas ou mais ativas em correlação com essa atividade metacognitiva desses indivíduos. Ok? Muito bem. Uma outra função extremamente complexa e que é disponível ao estudo da neurociência é a intuição dos criadores. Talvez isso interesse aqui a vocês. São essencialmente criadores e talvez intuitivos, não sei avaliar. Intuitivos não no sentido de uma escola, né, mas no sentido de que a criação aflora de uma maneira que a gente não planejada, né? Uma pintora americana, canadense, aliás, chamada Anne Adams, que é essa pessoa aqui, ela produzia quadros desse tipo. E, num certo momento, e ela gostava muito de Maurice Ravel. E ela particularmente gostava daquela peça que é a mais famosa de Ravel, que é o Bolero, que todos vocês conhecem, que tem aquele padrão repetitivo, não crescendo. E ela teve uma mudança de estilo bastante grande num certo momento da vida, e assim ela representou o Bolero de Ravel. E intitulou isso como Decifrando o Bolero, o título do quadro. É um díptico. Reparem que começa aqui pequenininho, né? Aí vai se acentuando, né? Até virar um tutti orquestral enorme, que é característico das fases finais do Bolero de Ravel. Muito bem. O que haveria de comum entre o Bolero de Ravel e o Decifrando o Bolero? Ou, por outra, o que haveria de comum entre Anne Adams e Ravel? Os dois não se conheciam e Ravel morreu antes de Anne Adams. É que ambos tiveram a mesma doença. Tiveram uma coisa chamada demência frontotemporal. Reparem aqui essa parte do cérebro, a parte mais frontal do cérebro, como está atrófica em relação a essas partes mais posteriores. Isso, Ravel teve isso, morreu disso, e Anne Adams também. E pôde-se estudar, não o cérebro de Ravel, mas pôde-se estudar o cérebro de Anne Adams. Aqui são figuras da progressão da doença de Anne Adams, né? Bom, isso levou a identificar o lobo frontal como uma região do criador, a região por excelência cuja atividade iria produzir a criação. Será que é verdade? E como ela funciona? Então, um grupo alemão fez o seguinte experimento. Bom, vamos trabalhar com músicos de jazz. Por que músicos de jazz? Porque eles fazem improviso, e o improviso é de uma criatividade espontânea muito grande, né? muito forte, né? E o experimento que eles fizeram foi o seguinte. Primeiro, pediram que um músico de jazz tocasse uma escala, que é o que aparece aqui, uma escala simples.
depois que eles tocassem uma pauta, lessem uma pauta musical de uma obra de jazz, não sei qual. Num segundo momento, eles pediram que eles improvisassem sobre a escala e que improvisassem sobre essa partitura aqui, como faz todo músico de jazz. Só que isso dentro do magneto da ressonância magnética, estudando o cérebro desses músicos. Utilizaram 6 pianistas profissionais. O que eles viram? Essas áreas em azul são áreas em que a atividade cai, a atividade cerebral diminui. E essas áreas em cores quentes, cores vermelho e amarelo, são áreas em que a atividade sobe. Então, a interpretação para isso, juntando vários outros dados que eu não tenho tempo de elaborar, é que essa região aqui é a região que é inibida, que ela é bloqueada para você liberar a sua criatividade, para o bem ou para o mal. Por que para o mal? Porque os psicopatas têm esse fenômeno também. Os psicopatas, eles têm um excesso, têm uma diminuição patológica da função do lobo frontal e eles não conseguem bloquear os comportamentos inadequados. Às vezes muito gravemente, outras vezes um pouco menos. E o criador, o surto criativo, é algo que vem de um bloqueio do lobo frontal que libera alguma coisa que você tem dentro da mente e normalmente aquilo está reprimido, num certo momento você libera e sai pintando uma coisa diferente ou escreve uma coisa completamente diferente. E isso é hoje um conceito muito bem estabelecido, porque ele pode ser mostrado em diversos tipos de criação e, ao mesmo tempo, em doenças em que a pessoa tem. Provavelmente foi o que aconteceu com o copiloto da Germanwings, né? Ele teve um bloqueio frontal muito forte e liberou um comportamento anômalo, trágico, né, que todos vimos, né? Então, a gente já consegue, reparem, um passo à frente, que é estabelecer uma correlação entre a diminuição da atividade de uma área cerebral e o aumento da atividade de outras, e uma controlando a outra. Na verdade, o nosso lobo frontal é a nossa polícia, ou é o nosso sensor. E as pessoas que têm um grau de liberdade maior são aquelas que conseguem deprimir ou bloquear ou diminuir a atividade do lobo frontal para liberar no sentido da criatividade ou, nos piores casos, no sentido da psicopatologia. Existe um autor inglês, cujo nome eu sempre me esqueço, tem um livro muito interessante, que ele diz o seguinte, que na história da humanidade, provavelmente, todos os sacerdotes, os grandes líderes religiosos eram esquizofrênicos e todos os líderes políticos eram psicopatas. Porque os líderes políticos e militares tinham que ser muito agressivos, eles tinham que liberar os comportamentos agressivos e dominadores, e por isso eram líderes. Esses psicopatas de hoje já estão talvez mais controlados, há regras sociais, punições e tal. E os sacerdotes eram os que tinham visões, alucinavam e tinham visões, falavam com os deuses e assim por diante. Ele desenvolve, um livro inteiro muito interessante em que ele desenvolve essa teoria, era um antropólogo. Muito bem, eu estou já na parte final, para não cansá-los demais, o que finalmente tem o nosso cérebro de diferente, né? Eu mostrei as capacidades do cérebro, as capacidades da mente produzida pelo cérebro, mas ele tem algo mais. E esse algo mais se chama neuroplasticidade. Quer dizer, essas coisas todas que eu lhes mostrei são extremamente modificáveis pelo ambiente. Então, eu posso transformar um psicopata. A sociedade pode transformar um psicopata. E a sociedade pode transformar um artista.
A sociedade pode produzir um artista a partir da educação de uma criança. E a sociedade pode bloquear um artista a partir da deseducação de uma criança. E isso não preciso dizer a vocês, a gente mais ou menos conhece isso. Mas isso, do ponto de vista da neurociência, se chama neuroplasticidade. Ela pode ser benéfica, como no caso dos cegos. No caso dos cegos, por exemplo, os cegos, quando eles leem Braille, como está mostrado aqui, eles leem naturalmente pelo tato. E esse é o padrão de ativação cerebral, essas áreas em vermelho, quando um cego está lendo Braille. Quando um vidente está lendo Braille, o padrão é esse. Reparem a diferença. Está aqui, ó. Essas áreas aqui não são estimuladas no vidente, quando ele tateia os pontinhos do Braille, porque são áreas dedicadas à visão, essas aqui. Esse Vzinho quer dizer isso. E elas foram ocupadas nos cegos para adquirir proficiência na extrema sensibilidade tátil exigida para a leitura Braille. Então, isso é plasticidade, porque houve uma reorganização das funções no tecido cerebral, de modo a prover os cegos de mais neurônios que ficaram desocupados, por assim dizer, porque essa área era visual e eles são desprovidos de visão, porque tem, digamos, algum problema retiniano, sei lá. E essas áreas passaram a ser ocupadas pelo tato, pela audição também, outros sentidos que são desenvolvidos nos cegos. Também existe para os músicos. Os músicos, se vocês pegarem um indivíduo ouvindo música e colocar na ressonância, você subtraindo não músicos pelos músicos, isso aqui é o resultado da subtração da atividade dos pianistas ouvindo música, menos a atividade dos não músicos. Então, há uma superioridade de áreas envolvidas nos músicos, ao ouvir música. Quando eles tocam música, é a mesma coisa. Olha aqui, é maior ainda. Esse aqui é o que ele tem a mais de atividade cerebral, os músicos. Então, isso é que a gente chama de plasticidade benéfica. Um exemplo da plasticidade, que nem sempre é benéfica, como vou lhes mostrar, é o caso de Robert Schumann. Schumann, como sabem, foi um compositor romântico, casado com uma excelente pianista, Clara Schumann, filha do seu professor de piano, que chamava-se Friedrich Wieck, que era contrário ao casamento de ambos. E Schumann era mais velho, 10 anos, 12 anos mais velho que Clara. E os dois, de uma certa maneira, competiam. Eles eram pianistas e Clara era uma virtuose do piano e Schumann queria ser também. Ambos começaram muito jovens a estudar, que é uma condição para proficiência em algumas artes, pelo menos na música, com certeza. Tiveram um longo treinamento e muito intensivo, uma aguda percepção auditiva, não sabemos se adquirida ou congênita, né? E uma grande destreza motora. Isso aqui, que a título de ilustração, isso é uma partitura do estudo sobre Paganini, de Liszt, em que o artista tem que tocar 1.800 notas por minuto. Essa é a partitura desse estudo sobre Paganini de Liszt. Então, a grande destreza motora necessária aos músicos pode provocar, em uns 2%, 1% deles, um fenômeno chamado distonia focal. E a plasticidade se torna, então, maléfica. E Schumann teve, acredita-se, distonia focal. Ele perdeu completamente os movimentos do terceiro dedo da mão direita. Ele se submeteu a esse tipo de tratamento aqui, ó. Só piorou, obviamente, porque isso aqui era uma tortura, era uma máquina que puxava o dedo dele e tudo. Ele só piorou, fracassou como pianista e o mundo ganhou um dos grandes compositores que teve. E Clara seguiu em frente e foi uma das grandes pianistas também da humanidade.
E, curiosamente, Schumann, muito angustiado com a sua condição, ele compôs a tocata para piano número 7, que é uma tocata em que o artista não precisa usar o terceiro dedo da mão direita. Então, em nenhum momento aqui ele usa o terceiro dedo da mão direita. É uma curiosidade, mas é indicativo do sofrimento de um artista que precisa dos dedos, né? E a gente pode estudar o cérebro dos distônicos. Hoje em dia não são só os músicos, mas os digitadores de computador, e todos nós, muitos de nós temos distonia focal por conta do uso excessivo do teclado, né? E aqui é um estudo em que se usou uma técnica chamada magnetoencefalografia, que mostrou o cérebro de um distônico. Então, o que vocês estão vendo aqui é o cérebro do distônico, em que esse lado do cérebro é o lado normal, da mão normal, que controla a mão normal. E esses pontinhos indicam a representação cerebral dos dedos. Aqui o polegar, o segundo dedo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, eles são separadinhos no cérebro, cada um comandando, cada regiãozinha do cérebro comandando um dedo. Agora, olha a mistureba que ficou aqui no lado distônico, né? Então, aqui o hemisfério cerebral correspondente à mão distônica perdeu completamente a ordenação, né? Então, isso é o que se sabe hoje sobre o cérebro dos distônicos e, portanto, era o que provavelmente tinha acontecido com Schumann. Agora me deu a ideia de acrescentar Schumann no título. Pelo menos não fica tão decepcionante para os ouvintes. E, para finalizar, eu quero contar para vocês um trabalho que é muito interessante, muito importante, em particular para o Brasil, que é a relação entre a neuroplasticidade e a educação. E de que modo, por acaso, a gente pode identificar que a leitura se imprime no cérebro? A leitura é uma propriedade essencialmente cultural. Quem não aprende, não lê. Não é? É diferente da fala, em que todas as pessoas falam, em qualquer cultura, e quando não falam, isso representa uma patologia. Mas nem todas as pessoas leem, porque isso é um condicionamento social. E quem não lê não é dotado de uma patologia, é dotado de uma doença social, vamos dizer assim. Então, de que modo a leitura se imprime no cérebro? Então, reuniu-se um grupo multinacional com pesquisadores franceses, pesquisadores portugueses e brasileiros. A representante brasileira era a Lígia Braga, da Rede Sara, muito competente, aliás. O que eles fizeram? Eles apresentaram a uma série dividiram uma população entre analfabetos, alfabetizados escolarizados e alfabetizados não escolarizados. O que quer dizer isso? Eu tirei os não escolarizados. Os alfabetizados escolarizados são aqueles que aprenderam a ler e escrever quando crianças, na escola. Os alfabetizados não escolarizados são aqueles que não aprenderam a ler e foram fazê-lo posteriormente quando adultos. Para não complicar as curvas, eu tirei esse grupo, mas ele está lá no artigo, porque os contrastes são maiores entre os analfabetos e os alfabetizados escolarizados. Então, eles apresentavam padrões em xadrez para essas pessoas verem, e a percepção era mais ou menos idêntica. Apresentavam palavras faladas e a percepção era mais ou menos idêntica. Mas, quando as palavras eram escritas, obviamente, a diferença de percepção era muito maior. E quando eu estou falando de percepção, eu estou falando aqui da atividade cerebral, porque isso foi feito dentro de uma máquina de ressonância magnética. Então, essa área aqui está muito mais ativa nos alfabetizados do que nos analfabetos. Da mesma maneira, para as regiões mais posteriores do cérebro. Então, padrões xadrez, mesma coisa. Palavras faladas e palavras escritas, quando vistas, diferente desse caso aqui, que também vistas, mas era um tipo diferente de área. A mesma coisa ocorria, maior distinção entre os dois grupos, né?
Depois fizeram em outras regiões cerebrais e sempre os alfabetizados se desempenhavam melhor para as palavras escritas do que para as palavras faladas e do que para os padrões xadrez. Quer dizer, eles se diferenciavam dos analfabetos. É mais ou menos óbvio, mas o que está se fazendo aqui é transportar a obviedade da observação social, cultural, cognitiva, etc., para uma representação neural, não é? E a pergunta que surge, então, é o seguinte. Primeiro, essa é a rede neural da leitura, envolvida com os vários aspectos da leitura, que está desenvolvida particularmente nos indivíduos que são capazes de ler, e menos, ou quase nada, nos indivíduos que não são capazes de ler. Então, a pergunta que surge é o seguinte: ora bolas, e essas áreas o que fazem nos indivíduos analfabetos? Dedicam-se à percepção de faces. Aqui. A percepção de faces nos indivíduos analfabetos, a identificação de faces, é mais competente do que nos indivíduos alfabetizados. E, da mesma forma, a percepção de padrões geométricos, como esse aqui. Nesses outros casos, a identificação de cenários, ferramentas, etc., símbolos abstratos, etc., não há diferença. Então, o cérebro não ficou parado. Aquelas regiões relacionadas à escrita e à leitura se desenvolveram mais por conta da educação. Então, para encerrar, eu menciono o nosso grande paradoxo. Essa equipe multidisciplinar foi constituída por um grupo francês, como eu falei, um grupo da Universidade de Lisboa e um grupo da Universidade de Sara. O grupo francês coletou os alfabetizados, o grupo português coletou os alfabetizados não escolarizados, e quem coletou os analfabetos? O grupo brasileiro. Então, isso nos leva à pergunta com a qual eu finalizo essa minha palestra. Será que haveria Einstein e Mozart se tivessem nascido no Brasil? Então, provavelmente não. Apesar de termos grandes intelectuais, grandes artistas, estou fazendo, claro, uma alegoria, apenas para salientar o paradoxo da nossa insuficiência educacional. É isso, obrigado. Muito obrigada, professor Roberto Lente. Haveria imensamente a dizer sobre essa palestra fascinante. Eu serei muito breve por conta da hora, por conta do nosso tempo. Queria apenas lhe dizer que eu acompanhei e queria render homenagem aos exploradores que vêm mapeando um território misterioso. Me ficou muito a sensação de uma viagem interna, de interrogação, de descoberta, de risco. É uma grande aventura. É uma extraordinária aventura científica o que nos foi apresentado aqui. E eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade, nós todos aqui temos na academia, estamos felizes com a oportunidade de ter recebido o senhor, exatamente porque nos introduziu, nos aproximou dessa viagem que está em curso, ou pelo menos foi assim que eu ouvi, que eu entendi, né? É uma viagem arriscada e que está em curso. Essas explorações, essas novas explorações, certamente vão nos levar a um novo mundo. Disso eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, estamos encerrando, então, esta palestra. Eu acho que todos nós saímos com mais perguntas do que respostas, mas isso é positivo. O próximo evento será
no dia 14 de abril. O título da palestra será Desmundo Digital, Perspectiva Genealógica, e a conferencista será Maria Cristina Franco Ferraz. Boa noite, está encerrada a sessão.